assunto que nós já tratamos aqui, havia inclusive essa expectativa em relação ao desfecho do caso, e agora nós tivemos, infelizmente, um desfecho trágico, que é o caso daquela mulher de Luiz Correia, eu contei aqui antes da sua entrada ao vivo, que ela simplesmente desapareceu, não se tinha notícia do rapto, enfim, e a notícia que se recebe é que o corpo dela foi encontrado. Quer dizer, foi um desfecho trágico no caso do personal trainer, desfecho trágico nesse caso também de Luiz Correia. Pois é, Douglas, infelizmente e foi esse o desfecho que aconteceu no caso dessa jovem, a Ana Júlia, de 22 anos, muito jovem mesmo, que foi raptada de casa na semana passada. Nós tratamos disso aqui no jornal. Ela estava em casa com o pai e homens armados entraram na residência, espancaram o pai dela com chutes, socos, coronhadas e pegaram essa jovem, jogaram no porta-malas de um carro de cor vermelha e fugiram para destino ignorado. Desde então, a polícia vinha fazendo buscas a essa jovem ali na região. O fato aconteceu num povoado do município de Luiz Correia e a polícia vinha fazendo buscas. A história que se tem inicialmente de que essa jovem tinha ou teve um relacionamento com um membro de uma facção criminosa e, por conta disso, teria sido alvo desses bandidos, certamente como uma forma de retaliação ou alguma vingança contra esse membro de uma facção rival. E, desde então, se esperava notícias, a polícia fazia o trabalho de investigação e agora, nesse fim de semana, infelizmente, um corpo foi encontrado lá na zona rural do município de Luiz Correia, já em estado de decomposição, e quando foram feitos os exames e os reconhecimentos, acabaram detectando que se tratava dessa jovem de 22 anos que tinha sido raptada. Ou seja, mais uma vítima dessa guerra das facções criminosas por poder, por território no litoral do estado, e mais uma vítima que serve aí de alerta. Que o Estado precisa tomar uma providência, algo tem que ser feito, porque pessoas inocentes já estão perdendo a vida por conta dessa disputa de território entre essas facções. Os casos semelhantes aí, né? Vamos lá. Veja, a polícia já deu alguma informação, porque o que se sabe é que ela teve um relacionamento com uma pessoa que, segundo o próprio delegado Matheus Zanata, participou, sei lá, de uma facção criminosa. E aí seriam faccionados rivais, os autores dessa ação criminosa lá no litoral. Não há nenhuma informação sobre a participação dela nessas facções, né? Não. Uma participação direta em facção não. Há apenas essa informação de que ela teria tido um relacionamento com o faccionado e, por conta disso, acabou sendo alvo desses criminosos. Nós tentamos conversar hoje com alguém da Polícia Civil, o delegado Zanata, o outro membro da Polícia Civil do Piauí, principalmente os que tratam diretamente com essa questão de combate às facções criminosas, mas não conseguimos. Vamos tentar isso novamente esta semana, para saber até como é que está esse trabalho de investigação e de se tentar localizar e prender os autores desse assassinato. E também saber algumas respostas da Polícia Civil de como é que está esse combate a essas facções. Porque, além deste caso aí, a gente teve agora aqui na capital, no fim de semana, um caso que você já tratou hoje no jornalismo, que foi dos profissionais de saúde do SAMU que acabaram atingidos por disparos de armas de fogo de membros de facção, quando foram atender uma pessoa que supostamente teria sido ferida nessa disputa por território. Então, o preocupante nessa história toda é que pessoas inocentes já estão sendo alvos desses faccionados, e é preciso saber até que ponto se tem que dar um basta nisso e onde é que isso tudo vai parar. Para a gente encerrar aqui, uma última questão. Fazendo uma comparação com aquele outro caso, você vê, aquele jovem de 14 anos, cuja mãe recebeu o vídeo dele sendo assassinado. O jovem, ele conversava com uma pessoa, um amigo dele. Porque é o seguinte, você conversa com alguém,
sei lá, um vizinho que chegou recentemente, passou a ser meu vizinho ali, você cruzou ali, troca 2, 3 palavras, né? Você não sabe da vida da pessoa, você não tem um histórico da vida da pessoa. Então, eu estava lá conversando, e às vezes você tem até intimidade, uma amizade de um certo tempo, mas aquela pessoa desenvolve uma atividade criminosa ali, muito sigilosamente, você não tem conhecimento. Aí, essa pessoa com a qual a vítima conversava, pertencia a uma facção criminosa. Aí, os faccionados rivais viram e mataram o jovem de 14 anos, que não tinha nada a ver com essa história, mas nada, absolutamente nada. Quer dizer, assemelha-se ao caso do Litoral, que a moça não tinha absolutamente também nada a ver com organização criminosa. Ou seja, se a gente analisar, Raimundo, veja, os faccionados rivais estão deixando de atingir diretamente os integrantes das facções, pelo menos nesses 2 casos, para atingir pessoas que não têm ligação com o crime, mas tiveram lá um relacionamento amoroso, ou que eram amigos, e que não tem nada a ver com essa disputa, né? Pois é, são situações absurdas, por exemplo, a desse rapaz, desse adolescente de 14 anos, porque, por exemplo, ele foi morto por esses faccionados simplesmente pelo fato de também morar do lado de uma facção criminosa, ou seja, ele não tinha qualquer conhecimento de quem era faccionado, que morava do lado do bairro onde determinado grupo criminoso teria o domínio, ou seja, ele tinha que escolher onde morar, ou seja, já era a facção que determinava onde ele deveria morar. Era um jovem de 14 anos, ele não tinha culpa de morar do lado de uma facção rival a desses criminosos que acabaram tirando a vida dele. Então, são situações absurdas, são situações revoltantes e, acima de tudo, são atos de crueldade que estão sendo praticados por esses criminosos e que o Estado como um todo tem que dar um basta nisso.